Todos os anos, mais de 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira. Essas pessoas precisam de cuidados diferenciados e o Alerj Debate de hoje vai falar sobre a saúde na terceira idade. Aqui no estúdio, o deputado João Pedro, do Democratas, o vice-presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. Igor Borges de Abrantes, e o diretor médico do Instituto de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Serafim Ferreira. Obrigada pela presença de todos. Doutor Igor, eu queria saber do senhor, a gente atualmente tem uma expectativa, o IBGE tem dados de que nos próximos 10 anos a população de idosos do Brasil deve crescer cerca de 50%. Como é que está atualmente a situação da saúde dessas pessoas no Brasil? A situação da saúde nessas pessoas, nessa população mais idosa, ela ainda está de uma maneira precária, porque não há uma assistência especial para o idoso. Eu sugeria, inclusive, que houvesse postos especiais para o atendimento dessa população mais idosa, uma vez que, além da idade, além das doenças serem mais complicadas, são pessoas que, aposentadas, geralmente oferem menos rendimentos em suas receitas e são pessoas mais sensíveis, precisam de um tratamento mais atencioso, como é feito, por exemplo, com as crianças. Então, eu acho que deixa ainda muito a desejar. E, normalmente, além de terem rendimentos mais baixos, o custo, por exemplo, dos medicamentos para essa população normalmente é mais alto, né? O custo do medicamento para essa população de mais idade, esses idosos, é muito elevado, porque os remédios mais sofisticados têm um custo elevado e que muitas das vezes não permite o acesso a esses doentes, a esses pacientes idosos que precisam fazer uso deles. É lógico que as autoridades da saúde procuram minimizar isso na medida do possível, com postos de farmácias especiais e tal, mas não são todas as medicações que eles necessitam. São remédios caros, como, por exemplo, aqueles que são feitos para prevenir a osteoporose, que são uma medicação caríssima que tem que ser tomada seguidamente. Doutor Igor, mas mesmo aposentados, a gente sabe que a aposentadoria no Brasil hoje está muito aquém, o poder aquisitivo cai, mas na verdade hoje os aposentados, as pessoas da terceira idade, elas acabam que exercem uma função hoje, com a crise econômica que a gente vive, uma função importante na família, que muitas vezes abrigam os filhos casados dentro de casa, muitas vezes ajudam a pagar o colégio dos seus netos, enfim, elas também são importantes, voltam a ter uma importância econômica na família, além da sua importância, enfim, de uma pessoa com mais experiência, com triênio, com toda a sabedoria que os anos vão passando, também essas pessoas vão ter um papel econômico também muito importante nas famílias e por conta da crise. Doutor Serafim, o senhor enxerga isso, a expectativa de vida da população ter crescido, como a Natália disse, de maneira enfim, importante nos últimos tempos? Antigamente, a aposentadoria significava, olha, vai botar o pijama em casa, daqui a pouco já não está mais entre a gente. Ócio, enfim, leva ao óbito. Mas, na verdade, hoje a expectativa de vida aumenta e essas pessoas que já deram sua contribuição de igual maneira para a sociedade, para a construção do Brasil, enfim, da gente, da nossa sociedade, ela passa a ter uma função também importante. Eu acho que o idoso passa a ter também uma função não só econômica, mas também social muito importante. O que lhe parece? Primeiramente agradecer a gentileza do convite e parabenizar o deputado João Pedro pela preocupação, que é uma preocupação nossa lá no Conselho, da saúde do idoso. Na realidade, essas colocações são verdadeiras, a população idosa aumenta de modo assustador. A pirâmide hoje está invertida, quer dizer, na realidade ela está crescendo muito em cima e vai crescer mais ainda, e a gente sabe disso, quer dizer, o controle das doenças infecciosas, quer dizer, a grande incremento das vacinas que estão sendo utilizadas para as pessoas idosas, quer dizer, essas pessoas deixaram de morrer dessas doenças infecciosas que morriam. Certo. Em contrapartida, é o que você colocou, uma das grandes causas de morte das pessoas são as doenças cardiovasculares.
Isso mata de 300 a 400 mil pessoas por ano no Brasil. Um número muito grande. E esses idosos, com a colocação do deputado João Pedro, evidentemente que eles ficam sujeitos a isso porque tem o estresse. Hoje o idoso não se aposenta para colocar o pijama, como você colocou. Ele se aposenta para fazer parte ativa da família, na contribuição com a família, quer dizer, com o seu salário que está ruim, quer dizer, a aposentadoria do idoso ainda continua ruim, está sendo revista, mas ainda muito aquém. Isso leva um estresse. E uma das grandes causas das doenças cardiovasculares, hoje a gente sabe disso, além do sedentarismo, é o estresse. Então você tem toda a razão na colocação que ele está participando ativamente. E isso é importante, quer dizer, o idoso aposentava, botava o pijama e a gente falava assim, entra em depressão e morre. É isso, é isso. Doutor Serafim, além dessas doenças cardiovasculares, que outras doenças são mais comuns entre os idosos? Na realidade, a doença mais comum entre os idosos são as demências. Né? As demências, elas vêm com a idade e a gente sempre diz, o idoso ele tem que ter o seu intelecto, quer dizer, a sua atividade cognitiva, intelectual, muito participativa, quer dizer, ele tem que estar sempre lendo. E essa população mais antiga não tinha muito esse hábito, né, da leitura, da ocupação. Existem programas hoje que são os chamados centros de convivências. Esses centros de convivência, ele leva o idoso a um convívio social. Isso é importante. Então, hoje você tem para o idoso a dança de salão, você tem o idoso que vai para salão de leitura, você tem idosos que fazem aqueles grupos para teatro, para cinema, e existem também do grupo de idosos para leitura, que é o fundamental. Então, o idoso tem que estar lendo, tem que estar fazendo palavras cruzadas, enfim, participando disso tudo para que a sua atividade intelectual permaneça. A gente sabe que a morte de neurônios, das células do sistema nervoso, isso é irreversível. Todos nós vamos perder, elas vão morrer. Mas se você tiver uma vida intelectual ativa, você retarda isso. Então, essas demências que levam o idoso à dependência. Isso é lamentável. Ele leva à dependência e a primeira coisa que ele perde na sua dependência é o cartão do banco, da aposentadoria. Alguém vai receber o seu dinheiro. Isso é muito complicado. Doutor Serafim, é por isso que eu advogo aqui na Assembleia Legislativa, enfim, no Rio de Janeiro, que a pessoa aposentada, tanto o setor público quanto o setor privado, deve também contribuir com a sua experiência, seu triênio. Afinal de contas, passaram anos ali de experiência, passaram por momentos diversos, circunstâncias diversas. Então, ter um conselho de aposentados, pessoas que têm experiência, é muito importante, não só a nível de direção de companhia, mas também de todos os níveis. Ter esse tipo de assessoria é muito importante, porque carrega com ele a experiência, enfim, que é uma coisa fantástica para poder assessorar o setor público. Não tem isso, nós estamos propondo isso na Assembleia Legislativa. Bom, gente, nós vamos voltar com esse assunto sobre as atividades que os idosos devem praticar para manter sua integridade psicológica no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.